Olá, amigos do universo Star Trek. Aqui quem está falando é o M. Daniel, né? Um dos conselheiros do grupo Carioca Trekker e condutor desse bate-papo Carioca Trekker. E a gente aqui agora, nessa nova fase desse programa, né? Desse programa de entrevista, nós estamos dividindo a bancada, estou dividindo a bancada com o meu amigo Roberto aqui, e que daqui a pouco vou fazer as devidas apresentações. E também com o nosso convidado especial de hoje, o Eduardo Pacheco. De antemão, muito obrigado pela presença, pela disponibilidade, e também gostaria de agradecer a todos que estão nos visualizando agora, seja de manhã, de tarde, de noite, né? Os outros episódios do Bate-Papo Carioca Trek estão disponíveis no YouTube, e caso vocês queiram ver os entrevistados anteriores, né? Então, sem mais delongas, vamos começar essa entrevista. Eu gostaria de me apresentar. Eu sou o Almirante M. Daniel, já milito no universo de Star Trek há muitos anos, coordenador do grupo Legendas Jornada nas Estrelas, criador do site da USS Venture, do grupo USS Venture, e agora estou aqui como consultor, né? Um dos conselheiros do grupo Carioca Trekker, um grupo constituído aqui no Rio de Janeiro, justamente para poder fazer eventos e juntar a comunidade carioca de amantes do universo de Jornada nas Estrelas. E comigo aqui está o Roberto, que é publicitário, ator, roteirista, amante da cultura pop, cinema e ficção, e acompanha Star Trek e as produções de gêneros desde a década de 70. É um membro colaborador do grupo Carioca Trekker, a quem eu vou dividir a minha bancada aqui pelas próximas apresentações aí do nosso bate-papo Carioca Trekker e futuras entrevistas. E, de antemão, queria dar as boas-vindas aqui ao Eduardo Pacheco Freitas, né, o nosso entrevistado hoje, e destacando sua multifacetada atuação no universo de Star Trek, né? Um historiador, professor, escritor, músico, youtuber. Ele faz, além de escrever livros, né? Ele tem uma banda Star Trek, né? Uma primeira banda Star Trek, né? Vulcan and Vampire. Eduardo Pacheco Freitas é de Porto Alegre, né? Vive com sua companheira, seu enteado e 3 gatos, né? Lola, Pulga e Klingon. É isso mesmo, Klingon? Isso mesmo. Esse deve ser o mais agitado, com É certeza. o gato guerreiro. É o gato guerreiro mais agitado. Ele toca o terror nos outros dois, sem dúvida. Então caiu bem o nome, É. né? E é autor dos livros Star Trek, Utopia e Crítica Social, e O'Brien Deve Sofrer, a história do sofrimento de Miles O'Brien, de Star Trek Deep Space Nine, né? No ambiente pessoal, é vocalista e compositor da banda Vulcan Orning Party, primeira banda Trekker brasileira. Apresenta no YouTube o canal Apenas um Trek, ao qual eu recomendo a todos que visitem, voltado para análise de séries, episódios, filmes, livros e HQs do universo de Jornada nas Estrelas. Então, deixando aqui, vamos começar a nossa entrevista. Caro Roberto, pode começar com as primeiras perguntas. Bom, saudações, vida longa e próspera, Eduardo, a todos que estão nos visualizando. Para mim é um prazer estar aqui, podendo falar de Star Trek, uma série que eu acompanho desde a minha adolescência, sempre amei ficção científica, então gostar de Star Trek é uma consequência natural. Eu acompanho o trabalho do Eduardo, já participei de algumas lives dele, já li alguns livros dele também, e eu começaria
fazendo uma pergunta aqui relacionada justamente ao primeiro livro dele, Utopia e Crítica Social. Eduardo, você aborda a capacidade da franquia de refletir sobre a nossa própria sociedade. Você poderia dar um exemplo marcante de como Star Trek funciona, assim como um espelho para questões sociais e utópicas? Como é que essa visão foi fundamental para você criar esse livro? Ok, pessoal, boa noite, né? Ou bom dia, ou boa tarde, né? Depende aí do horário também, do quadrante onde vocês estão assistindo. Uma honra estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa de fazer essas entrevistas, né? Eu vi que já tem outros convidados lá muito mais interessantes do que eu, então assistam também lá as outras entrevistas, né, pessoal, quem está assistindo. E eu sempre louvo, né, esse tipo de iniciativa de trazer, assim, pessoas que estão envolvidas aí de alguma forma ou outra com o universo de Star Trek para a gente poder conversar e fazer um bate-papo. Marcelo já conheço há muitos anos, né? Me deu a grande honra de vir aqui em Porto Alegre num evento que eu organizei em comemoração aos 50 anos de Jornada nas Estrelas. Já vai fazer 60 agora, né? Ano que vem. Exato. Mas, né, nos Você 50 está anos. entregando a nossa idade, não faz isso não. O Marcelo esteve aqui no evento, foi muito bacana conhecê-lo pessoalmente. Roberto eu conheço do Instagram, né? A gente sempre vê ali as postagens, né? Espero também um dia também conhecê-lo aí pessoalmente para a gente poder trocar essas ideias ao vivo. Também espero. Mas então, gente, assim, brigadão mesmo, né? Muita satisfação participar aqui da entrevista do Carioca Trekker aqui com vocês. Então, Roberto, sobre o Star Trek Utopia e Crítica Social, um livro que eu publiquei em 2020, final de 2019, um pouquinho antes da pandemia, e ele é fruto, digamos assim, de duas coisas que sempre foram muito importantes na minha vida. A história, né, porque é a minha área de formação, sou historiador, e Star Trek, evidentemente, desde 11, 12 anos de idade, né, me tornei um trekker. Então, onde é que essas duas paixões se encaixam, né? A gente vai pensar justamente nas questões sociais, nas questões históricas, e que convergem com as questões utópicas, que Star Trek é brilhante, faz isso brilhantemente há 60 anos, né? Vai fazer 60 anos. Um exemplo assim, que a gente pode destacar inicialmente Star Trek, desde a década de 60, trata temas como racismo, como machismo, como homofobia, né? Aparece uma discussão que aparece mais nos anos 80 e já é refletida na nova geração. Então, tem todas essas questões relacionadas a preconceitos, a opressões sociais, né, que determinados grupos sofrem, estiveram presentes de alguma maneira ou de outra em histórias de Star Trek. Eu costumo dizer que Star Trek é uma série, uma franquia, né, que trata do espaço, mas para falar da Terra, né? Mostra alienígenas, mas fala do ser humano. E fala do futuro, mas para falar do presente, né? É uma característica primordial para boa ficção científica, talvez, né? Essa capacidade de refletir a sociedade na qual aquela obra está sendo produzida através de uma história que se passa no futuro, ou no espaço, ou entre alienígenas. Isso foi o que o Gene Roddenberry sacou, né? Muitas coisas que ele não poderia dizer na televisão nos Estados Unidos, na década de 60, especialmente em relação aos direitos dos negros, né, nos Estados Unidos, não poderia fazer num drama convencional uma história, né, que tivesse um beijo interracial, por exemplo, como acontece em Star Trek. Agora, na ficção científica, há uma permissão para se fazer isso, e as pessoas que estão antenadas, né, aqueles grandes fãs, realmente, pessoas mais inteligentes, como geralmente são os fãs de ficção científica. E, Eduardo, desculpe interromper, ele já tinha sacado isso na série, no filme, se eu não me engano, ou série que ele tinha feito antes de Star Trek, que era O Tenente. O Tenente. Que já estava Nichelle Nichols, já participava. Isso. Ele já tinha percebido o grau de censura que ele iria ter sobre os trabalhos que ele queria fazer. Então, pensar um mundo de ficção científica para ele foi estratégico, né? Jogar a história para um outro lugar, para um outro planeta. Né? Não, literalmente, né? Porque é isso que ele pensou, né? Como é que eu vou abordar tais temas, né? Com esse conservadorismo, com essa censura que sempre existiu, né? No cinema americano, né, na TV americana,
uma indústria, né? Então tem grandes interesses econômicos. E aí ele pensou que através da ficção científica ele poderia fazer isso e fez muito bem, e iniciou aí uma tradição, né, de uma franquia que vem fazendo isso aí nas últimas 6 décadas, né? Então acho que se destaca isso, assim, essas questões de grupos sociais marginalizados, oprimidos, que acabaram tendo voz, tendo a sua história contada através da ficção científica. E para fechar, assim, eu destacaria, que para mim é muito caro, muito importante, como o estudioso da história, né, a gente vive sob um sistema econômico que surgiu há alguns séculos, se chama capitalismo, ele está em vigor nesse momento, e um dia ele terminará e iniciará outro sistema que a gente não sabe qual é ainda, né? Eu espero que seja o socialismo, mas sem entrar nessa seara. Por quê? O que a gente aprende, né, estudando a história? Que as sociedades se transformam muito, né? Elas nunca são estanques no tempo ou duram milhares de anos, né? Mesmo uma sociedade como o Império Romano, que durou aproximadamente 1000 anos, né, vamos dizer assim, teve muitas transformações dentro dele, né? Então, ele mostra a federação como uma sociedade pós-capitalista. E eu acho que isso é brilhante de se perceber como, olha, o capitalismo não é um dado da natureza, uma coisa que Deus quis que seja assim e vai durar para sempre, né? Como muitas pessoas acreditam, até acreditam por conta da ideologia dominante, né? Que defende isso, né? Naturaliza aquilo que é social. O capitalismo é uma obra do ser humano. Como toda obra do ser humano, em um determinado momento ela vai ruir e vai dar lugar a uma outra obra nova, né? E aí a federação mostra isso, né? É uma sociedade pós-capitalista, né? Não é uma sociedade capitalista. Então, se o fã de Star Trek é um ardoroso defensor do capitalismo e concorda com o capitalismo, tudo bem, é um direito dele, né? Mas ele não vai poder dizer nunca que Star Trek, a Federação, é uma sociedade capitalista. E indo só um pouquinho mais além ainda, como comprovando essa tese, né, de que as sociedades se transformam, desaparecem e se transformam em outras formações sociais, a gente vem em Discovery. Discovery, agora, quando deu aquele pulo, né, 1000 anos, a Federação tinha acabado, né? Aquela utopia que a gente conhece ali do século 24, né, do século 23, num determinado momento da história, também deu lugar a outra formação social. Então, eu acho que a ficção científica e Star Trek, né, principalmente, é muito importante para a gente refletir sobre como as sociedades humanas são transitórias. É justamente esse ponto que eu queria ressaltar também, e que você nos falasse se essa crítica social permeia pelas outras séries também, né? A gente já falou um pouquinho, você falou, acabou de citar Discovery, né? Mas a gente tem as outras séries que todas elas, de algum modo, em algum tempo, falaram de crítica social, né? Eu acho que sim, eu acho que cada série tem o seu próprio. Ela foi feita para um público, né, de um determinado lugar e uma determinada época. Vamos pensar a série clássica. A série clássica foi feita para passar na TV uma vez, né, para um público de TV aberta dos Estados Unidos da América. Não se esperava, se a gente conseguir emplacar 3 temporadas, que vai ter ali os 80 episódios, que é o número para entrar no syndication, né, no sistema de reprises, mas isso não se sabia. Quantas e quantas séries sumiram no tempo porque elas tiveram uma temporada, elas não foram mais reexibidas, né? Star Trek poderia ter desaparecido, né? Então, ela foi feita pensando num lugar, no espaço, e para um público de uma época. Já Discovery, a gente pensa, é uma série feita para o mundo todo e para o streaming. Está ali no streaming, rodando 24 horas por dia, na Tailândia, né, na Austrália, no Paraguai, no Rio Grande do Sul, no Rio. Claro. Então é muito interessante. Então essa é uma primeira questão, né? Cada série ligada a um contexto social, uma Exatamente. conjuntura que a gente está vivendo. Isso. E é um modo, e até mesmo um modo de produção mesmo, né? Que também vai impactar nas suas mensagens. Mas eu acho que Star Trek, então, iniciou fazendo essa crítica social lá nos anos 60, que já foi muito ousado. Por exemplo, é mais ousado do que Discovery hoje em dia, que tem um papel muito importante em trazer a questão LGBT, né? Que trouxe essa visibilidade, que é muito importante, mas Star Trek, a série original, em termos de contexto histórico, né, as questões que ela abordou ali talvez fossem ainda mais chocantes para o público médio do que é o público hoje em dia, que é mais nichado também, que é um público que vai procurar, né, Discovery dentro
do streaming, né? E naquela época a pessoa ligava a TV, era o que estava dando na TV, ela assistia. Mas daí, respondendo, Marcelo, diretamente a tua pergunta, eu acho que sim, todas as séries trouxeram, em menor ou maior medida, a crítica social. É algo que é incrustado no DNA de Star Trek, se a gente pudesse falar dessa forma. Acredito que tem séries que fizeram isso de uma maneira muito mais exacerbada, por exemplo, como Deep Space Nine, que ela acaba subvertendo a própria utopia, ela acaba mostrando as próprias contradições da utopia da Federação, né? E como as pessoas reagem quando novas contradições sociais, econômicas, políticas surgem. É uma reflexão brilhante que eu acho que Deep Space Nine faz, e outras séries fazem menos, e aí a gente pega o contexto também. Por que Enterprise tem menos, né, na minha visão, né? Tem pessoas que não vão concordar, mas eu acredito que Enterprise tem menos crítica social do que as outras séries, porque ela surge 2 semanas antes do 11 de setembro. Ela vai ao ar 2 semanas antes do 11 de setembro. E aí, o 11 de setembro de 2001 determinou o tom da série da guerra ao terror que os Estados Unidos mergulharam, né? Se tornou, na minha visão, uma série um pouco mais conservadora, digamos assim. Mas a gente consegue encontrar até mesmo Enterprise. E a própria série Enterprise aborda terrorismo, de uma certa forma, também. Sim, sem dúvida. Com as explosões na Terra, né? Que norteia uma boa parte dos episódios futuros da série. É impressionante como o contexto ele foi importante, né, em moldar as histórias, né, de Enterprise. Mas todas as séries, sem exceção, têm questões sociais abordadas. Eu acho que isso faz parte de Star Trek. Beleza, vamos falar então agora do segundo livro. O'Brien Deve Sofrer. É um título. O'Brien Deve Sofrer. Que chama atenção, né? Já é um título curioso. Já é um título, né? O que motivou, né, você a dedicar um livro inteiro aos sofrimentos, né, do Miles O'Brien, né, de Deep Space Nine. Esse foi o único que eu não li ainda. E qual a importância, o que realmente fez você se dedicar ao Miles e qual a importância desse personagem para a narrativa da série e a sua análise? Eu acho o Miles O'Brien maravilhoso. Eu gosto muito do personagem, gosto muito do ator. O ator é muito legal. Eu já vi outras coisas com ele. Ele é um grande ator, né? O Colm Meaney. E eu acho que ele deu vida a esse personagem de uma maneira muito saborosa e que era subaproveitado na nova geração. Ele era praticamente um figurante. Ele surge na nova geração, o personagem O'Brien, né? Ela lá operava o teletransporte, né? Ali ele teve algumas historinhas com certo destaque, a questão dele com os cardassianos surge na nova geração, né? É interessante isso. Mas em Deep Space Nine, realmente, ele vai ser um protagonista, né? Ele faz parte do elenco ali daqueles 8 ou 9 personagens principais da série, né? Como é que surgiu a ideia do livro, né? Primeiro, esse título realmente é maravilhoso, e eu posso dizer que é maravilhoso porque não fui eu que criei. Então não é, né? Não estou me autocongratulando, né? Dizendo que eu fui genial. Não, nada disso. O O'Brien termo que criou vida própria, né? Isso foi assim. Eles começaram em Deep Space Nine, né? Eles pensaram, qual é o perfil do O'Brien? O O'Brien, ele é o trabalhador, braçal. Né? Ele anda com as mangas, faz parte do personagem dele, as mangas arregaçadas, né? O bonequinho dele que eu tenho da Playmates, pena que eu não trouxe aqui, eu ia mostrar aqui. Ele tá com as manguinhas arregaçadas. E aí os roteiristas perceberam, nossa, a gente fez um episódio em que o O'Brien sofreu pra caramba, e como ele ficou bem sofrendo, né? Como é bom pegar o homem comum e fazer ele sofrer. Foi uma sacada assim que eles tiveram, né? E aí eles começaram a fazer mais ou menos uma vez por temporada, acho que só na 5ª temporada, talvez, de cabeça não vou me lembrar, uma temporada não tem, e na primeira também não tem, os episódios que aí, lá dentro da sala de roteiristas, eles começaram a chamar de O'Brien Must Suffer, né? Que é o O'Brien Deve Sofrer. Então eles pensaram, nossa, cara, isso dá muito resultado, narrativo maravilhoso, pega o O'Brien, bota ele numa situação limite, quando assim, a sanidade mental dele, a integridade física dele vão ser testadas ao extremo, e aí nós temos a nossa história. Né? Foi o que eles concluíram.
E aí o que eu pensei, né? Bom, como não tem nada sobre isso publicado, nem fora, nem no Brasil, eu vou fazer pequeno apanhado, né, da trajetória dos episódios em que o O'Brien deve sofrer, né? E aí, nesse livro, na verdade, é uma coletânea, né, de artigos, cada um tratando sobre um dos episódios e explicando, né, fazendo análises, né, de quais os sentidos, né, desse sofrimento do nosso querido Miles, né? E eu acho que ele é muito importante justamente por isso, né, por ele ser, primeiro, esse cara que ele não tem toda a nobreza do oficial da Frota Estelar, porque ele não é um oficial, né? Ele é comissionado, é diferente, né? Ele não tem uma patente, né? Ele não é tenente, né? Ele é o chief, né? Então, ele destoa, né? Daquela nobreza dos grandes heróis, né? Da Frota Estelar, e ele acaba muitas vezes sendo o homem comum, então desprovido de nobreza, o irlandês, que é um grande herói, e também um herói que passa por grandes sofrimentos. E por ter criado essa categoria informal de episódios, que eu acho uma coisa única assim, em Star Trek, né, eu achei que valia a pena escrever algumas páginas, né, sobre essa pequena história. Não, e tem episódios maravilhosos com ele. Se o Daniel me permite, a gente já está praticamente entrando no teu último livro, do Sonho e o Sonhador, porque tem um episódio do qual você fala no teu livro, em que o O'Brien é um protagonista, que é o do Tosk, Isso. que é a história de um alienígena que aparece na estação com uma nave avariada, e o O'Brien vai falar com ele, e o personagem depois ele é desvendado que é um personagem de um alienígena de uma raça que é preparada para ser caçada. E ele é totalmente resignado com isso. Eu sou Tosk. Você é quem? Você faz o quê? De onde você veio? Eu sou Tosk. E pronto. E assim, a digressão que você faz é bem legal no livro, porque ali mostrou o O'Brien de frente para aquela realidade ali, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso e já entra na abordagem do teu último livro também. Esse mergulho no Deep Space Nine que você faz. Esse episódio, eu gosto muito dele porque eu analiso ele a partir da perspectiva da ideologia, dos estudos da ideologia. Ideologia é um tema que eu estudo muito, há muitos anos. Ideologia entendendo aqui como um ocultamento da realidade, né? Algo que é criado, né? Às vezes não de maneira consciente, mas estruturas sociais com criar uma determinada ideologia que vai ocultar a realidade. No caso do Tosk, era ocultar que ele era um ser senciente, consciente, com direito à vida, e que não poderia ser reduzido a um mero objeto de caça, né? Como ele era colocado lá pelos Hunters, né? Existiam duas classes sociais, digamos, né, no planeta, os Hunters e os Tosks. Os Tosks eram, né, aqueles que eram criados somente para serem caçados, né, lá dentro daquela coisa ritualizada, né, cerimonialística que existia dentro daquela sociedade, da importância da caça. E aí o O'Brien, ele percebe isso como um trabalhador, que ele é também, e como um irlandês, e os irlandeses é muito interessante porque os irlandeses foram os Tosks dos britânicos, né, durante muito tempo, né, foram colonizados, né, pelos britânicos. Então, eu acho que é muito legal pensar essa leitura de fazer, olha, um homem justamente que tem esse background histórico, fazer com que aquele caçador, aquela caça, né, ok, esse é o teu destino, né? As condições que tu nasceu, elas já foram dadas. Vai ser difícil tu conseguir mudar, mas tu tem que estar consciente, tem que estar de pé lutando. Então é isso que o O'Brien faz pelo Tosk, que eu acho muito bonito. Esse é um episódio quase que um proto O'Brien deve sofrer, né? Mas é bacana assim demais, né? Então eu adoro esse episódio. É um episódio da primeira temporada, que geralmente as pessoas metem bastante pau, né, na temporada, mas é um episódio maravilhoso.
Eu gosto muito também. Inclusive, eu não sei se você. Acho que você comenta também. Eu lembro muito do personagem do Saru, de Discovery, um Isso. personagem, diga-se de passagem, fascinante, magnificamente interpretado pelo Doug Jones. É, E o Saru, ele pertence a uma raça que também ela é preparada para sim, ser consumida. isso, E as pessoas estão resignadas com aquilo, menos o Saru. exatamente. Menos o Saru, porque o Saru tem sonhos, Ele né? olhou para as estrelas, né? E buscou Ele olhou para as conhecimento, né? estrelas e ele queria fazer parte da É, federação, né? é. Então é bacana a gente ver como tem personagens e situações que dialogam dentro da franquia. Não, é fantástico. Esse paralelo entre os dois personagens é muito bacana, porque é bem isso, né? O Saru buscou o conhecimento, né? Ele fez como o ET Bilu disse, lembram? Busquem o conhecimento, aquele meme Isso do que eu ET, do conheço ET mesmo. Bilu. É, Aí ele buscou o conhecimento e aí ele rompeu, né? Rompeu, promoveu uma ruptura dentro da sociedade dele, sim, né? Por quê? Porque, voltando àquilo que eu dizia no início, nada que existe no mundo social, né? Um átomo é um átomo, sempre vai ser um átomo. Um sistema judiciário, uma religião, não, esses estão sempre se transformando, né, com o tempo, né? exato. Então, porque são criações humanas, né? As criações humanas mudam. Então, aquela sociedade do Saru e a do Toski, as classes dominantes disseram, não, vocês servem só para isso, tá? Ó, é assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E aí quem percebe que não foi sempre assim, não deve ser sempre assim e não vai ser para sempre assim, aí é um perigo. Você aborda também nesse livro dois temas bem importantes, que é o racismo. Você analisa um episódio em que o Cisco ele volta no tempo para a década de 50 do século passado, e você toca num assunto também que não tinha sido tão abordado, ou se foi abordado, que é a espiritualidade, que são dois temas presentes o tempo todo em Deep Space Nine, né? Deep Space Nine é a minha série favorita, né, de todas, e eu acho que existe uma interpretação equivocada de que o Gene Roddenberry não gostava de religião, era contra a religião. Ele manifestou Uhum. diversas vezes isso, falando em entrevistas, ok, tá certo, em histórias também, mas ele mesmo escreveu histórias, aqui, o que seria o primeiro, antes do primeiro filme, né? Era uma história já de deuses, né? Acho que era o Planeta dos Titãs, uma coisa assim. E também teve a própria história do primeiro filme, que tem a ideia dele ali, também uma busca pelo Criador, né? É uma jornada Sim, espiritual também, né? Então eu acho que o Gene Roddenberry, ele não era simplesmente, ele não era uma pessoa tão tosca, evidentemente ele não era uma pessoa tosca, né? Que mesmo claro. sendo, se ele fosse ateu ou extremamente racionalista, mas que ele não considerasse a espiritualidade, a religiosidade como expressões humanas, per se, né? É uma expressão humana. E Deep Sim. Space Nine vai trazer essa expressão, essa dimensão humana, e vai explorar isso de forma muito legal, em todas as suas dimensões, né? Porque daí vai mostrar como é que funciona a relação da religião com a política, com a diplomacia, Uhum. né? Com a Exato. guerra, e com a própria fé pessoal, né? Dos bajorianos. Então, eu acho que é muito legal, cara. Legal. Eu queria puxar agora o seu lado historiador e traçar uma importância de analisar Star Trek não apenas como um entretenimento, né? Mas como um documento cultural, histórico, que reflete por vezes, influencia e os valores de cada época que a cada série foi lançada, né? Eu acho que a gente começou a falar um pouco sobre isso, mas dá para expandir pensando série por série, né? Vamos pensar na série clássica. Como toda produção cultural, ela traz os valores, né, os anseios, os medos, né, daquele povo que a produziu, né? E isso funciona desde lá o Gilgamesh, ou então a Bíblia, né? Todos esses textos, todas essas criações humanas representam, né, um pensamento de uma determinada época.
Star Trek, a série clássica, vai trazer questões muito importantes, como colocar um asiático na ponte de comando em meio à guerra do Vietnã. Né? Depois, na segunda temporada, coloca um russo em meio à Guerra Fria. Quer dizer, os caras estavam chutando balde, dizendo assim, cara, vocês estão aí lutando, né, matando lá no Vietnã, querendo jogar uma bomba atômica na Rússia. Olha aqui, aqui está todo mundo trabalhando junto, igual, são todos seres humanos, né? Com a sua própria cultura, né? O Chekhov não renega a cultura, tudo ele fala que o melhor é da Rússia, o melhor é da Rússia, mas ele está ali trabalhando em equipe, né? Então, eu acho que isso foi corajoso para a época, sabe? De trazer isso. Assim. E sem falar, claro, na questão já muito debatida, da presença de uma mulher negra em posição de comando. Tem episódios em que ela aparece dando ordens para homens brancos, né? Isso era absolutamente inédito na televisão americana. Então, quebrou muitos paradigmas, né? E depois, Nova Geração, por exemplo, tem um episódio brilhante, que é um episódio sobre gênero, né? Sobre homofobia, que é aquele episódio que o Riker se apaixona por uma alien, ou um alien, que não tem gênero definido, e aí se faz uma cura gay, né? A famigerada cura gay que se fala, né? Esses conservadores aí, fascistas, falam tanto. Naquele episódio se mostra isso, como é terrível tu submeter uma pessoa a um processo daquele. Ou seja, porque já era uma questão muito mais candente na década de 80 e início dos anos 90, a questão dos direitos LGBT, né, que não se discutia nos anos 60. Nos anos 60, na série clássica, não vai encontrar essa discussão. Existia, mas era algo muito reduzido, estava dentro da universidade, um pequeno grupo aqui, né? Já nos anos 80, isso já explode, né, com muito mais força. Sim, sem dúvida. Deep Space Nine vai trazer o ponto de partida de Deep Space Nine é uma grande revolta que houve em Los Angeles com um motorista negro, um homem negro chamado Rodney King, que foi espancado severamente pela polícia e gerou dias e dias de quebradeira em Los Angeles. Morreram não sei quantas pessoas, né? Então eles pensaram, isso estava nas notícias, enquanto lá o Rick Berman e o Michael Piller estavam bolando de Space Nine, e eles pensaram, puxa vida, né? Como é que a gente vai viver agora em Los Angeles, depois dessa guerra de raças, né? E brancos, negros, latinos, quebrando a cidade. A Deep Space Nine é um pouco isso. É um lugar partido, né? Os cardassianos abandonaram, deixaram tudo quebrado. Aí vem uma pessoa de cada origem, né? Vem o Quark, que é um Ferengi, vem uma Trill, vem um humano, e essas pessoas vão ter que viver juntas de novo, né? Tem o dia de amanhã e vão ter que aprender a conviver. Então, acho que a própria série já nasce, né, de uma questão social que estava nas notícias, né? Voyager, né, é a capitã mulher, né? Já não era senhora de ter uma protagonista, né? Pegar uma atriz, né, e colocar como a capitã. E para fechar em Enterprise, depois a gente pode comentar as outras, né? Tem muito, reflete, né? Como também pouco antes o Roberto mencionou, a guerra ao terror, né? Ela está muito expressa ali, né? Os ataques terroristas, né? Estão muito presentes nas histórias de Enterprise, porque é uma série que foi ao ar durante aquele período histórico. Certo. Quer seguir, Daniel? Pode seguir. Então vamos lá. Então vamos falar então agora um pouco contar pra gente essa história da banda, né? Como que ela surgiu, né? Vulcan or Vampire, né? Vampire. Como é que chegou a esse título? Qual o estilo de música? Como é que as pessoas podem visualizar as músicas e chegar a elas? Muito bem. Bom, eu sempre também sou músico desde de guri, assim, né? E aí, um dia, eu acho que estava dando os primeiros teasers ali da segunda temporada de Star Trek Picard, e aparece uma cena que aparece um vulcano na Terra, no meio da noite, assim, com uma luz branca. E ele parecia um vampiro, né? Daí eu e meus amigos, a gente começou a brincar, pô, mas é vulcano ou vampiro? É vulcano ou vampire?
Aí, quando a gente foi montar a banda, vamos usar esse nome, Volcanar Vampire. A gente tem muita música pronta. Infelizmente, não conseguimos mais gravar, mas pode ser que em breve saia uma sobre o Garak. Vamos ver se a gente consegue concluir. Já está composta, pronta, né? Tem letra, música, só falta fazer a gravação. E a gente pensa nos personagens, nas características dos personagens. Por exemplo, tem uma música chamada Kira Nerys, que é sobre a Kira, né? Sobre o lado espiritual dela, sobre o lado dela ter sido uma revolucionária, uma guerrilheira, sobre os amores que ela teve, né? Mas que ela acabou perdendo esses amores em nome de um bem maior. São personagens muito ricos, né? Que a gente tem como material aí para construir músicas, né? E essa música, inclusive, o Robert Hewitt Wolfe, né, produtor e roteirista de Deep Space Nine, ele ouviu a música e aí ele compartilhou, e aí chegou na Visitor, e ela ouviu a música e ela mandou um comentário dizendo que ela tinha achado demais, assim. E eu, cara, zerei a vida, né? Fiz uma música em homenagem a Naná e a Kira, e ela ouviu a música e ainda deixou um comentário generoso dizendo que tinha gostado. Né? E qual o estilo das músicas em si? O estilo é meio difícil de definir, assim, mas eu acho que dá para dar as influências. Né? A gente é muito influenciado por synthwave, darkwave, né? Synth pop também, gótico, mas assim essas músicas mais soturnas, tem uma pegada anos 80, eletrônica, anos 80, assim, muito. É um estilo e são estilos, né? Muitos estilos que eu gosto muito, assim, né? Então a gente no instrumental a gente tem feito sempre mais nessa linha, assim. Mas já tem uma que é mais ou menos inspirada num funk, né? Mas não é um funk, claro, que é a Festa no Bar do Quark, né? Essa é uma música que ela imagina como seria uma festa no Bar do Quark com todos aqueles personagens. E aí a música vai narrando o que cada personagem está fazendo durante a festa no Bar do Quark, né? Então é divertido pra caramba, não tem pretensão nenhuma, é só por prazer mesmo, né? Só por brincar. É um projeto de estúdio, né? Quem sabe um dia a gente, né? Talvez aí nos 60 anos, hein? Montar a banda e tocar ao vivo, né? Vamos tentar fazer um show ao vivo. Porque a princípio é só uma brincadeira mesmo, assim, mas é legal, né? Porque dá uma satisfação muito grande. Tu ama um personagem, né? Aí tu faz uma música assim para ele, pô, ficou legal, tal. Então é bacana. Quem sabe em algum dos eventos que a gente vai fazer, em função dos 60 anos, né, a gente consiga fazer uma live ou uma exibição, né, uma coisa mais interativa, né, seria bacana. Só uma adenda, a gente, há 2 semanas atrás, no dia do Orgulho Nerd, o Carioca Trekker participou com um painel no Dia do Orgulho Nerd do Planetário do Rio, que foi muito legal. Foi uma programação extensa de manhã até de noite, e nós tivemos uma participação exibindo um documentário, que é um documentário de 1997, falando sobre os fãs. Sim, é o Trekkies. Exato, porque são 2. Eu nem sabia que tinha o segundo. É da Denise Crosby, né? Exatamente. E o segundo, ele tem um trecho sobre o Brasil, né? Sim. E aí nós exibimos alguns trechos do primeiro, porque o que a gente queria era dar oportunidade àquelas pessoas que estavam ali, e foram bastante pessoas, casais, famílias, crianças e tal, e isso nos deixa muito feliz, porque os Trekkies, do modo geral, a gente não tem muita oportunidade de estar junto uns dos outros. Sim. Talvez um amigo ou outro ali, a maioria das coisas acontece como está acontecendo aqui. Um encontro virtual, né? Mas encontros presenciais, eu falei, gente, tem que dar oportunidade do pessoal falar, né? E aí a gente mostrou o quê? Um documentário sobre fãs. Então, eu acho que existe assim, assim, 1000 possibilidades de se fazer um evento em que a gente possa interagir, né? E principalmente no ano que vem. Espero que apareça muito. Star Trek é uma franquia que eu acho que é uma das mais importantes, né, da história. Infelizmente tem pouca divulgação, né? Eu sempre converso com o pessoal lá no canal e tal.
que, por exemplo, o último livro, assim, oficial mesmo, né? Não contando o meu ou outros, né? Foi em 2016. Foi aquela biografia que era para ser publicada em 2 volumes, aí foi publicado só o primeiro, já vai fazer 10 anos, gente, que não se publica nada de Star Trek no Brasil. Isso é um Pois é, absurdo. por isso que a gente tenta aproveitar ao máximo essas oportunidades. A TV Globo estava lá, aí quis nos entrevistar, e eu falei, que legal. Bom Dia Rio, e aí eu me concentrei em falar especificamente da utopia que é Star Trek. Né? O Gene Roddenberry ele teve um sonho, né, de um mundo com mais justiça social, um mundo sem desigualdade, sem fome. É uma utopia? É uma utopia. Mas a gente não vai para frente, a gente não evolui sem otimismo, sem a gente ter, enfim, um mínimo de esperança de que as coisas um dia vão melhorar. Pode não ser igual a Star Trek, embora Star Trek tenha enfim, antecipado muitas coisas que a gente tem hoje, né? A gente tem um celular, portas que abrem e fecham, enfim. Star Trek foi visionária em muitos sentidos. Mas aí a gente aproveita essas oportunidades, assim, as pessoas ficam muito felizes de poder participar. Não, é bacana demais, tem que ser feito. Né? Isso. Vai, Roberto, toca aí. O Eduardo comentou sobre o canal dele, eu aproveitar e colocar essa pergunta também, porque eu sei que também é uma coisa que dá um prazer enorme a você, o Apenas um Trekker, falar com as pessoas, ouvir as pessoas, ler o que elas escrevem. Aí eu queria que você falasse como é que é essa interação para você? O que de bacana você já leu? O que de interessante você já tirou dessa experiência de estar interagindo com outros fãs? Eu acho assim, eu comecei, o canal passou por várias fases, né? No começo era só eu, e eram vídeos gravados, e aí depois eu fui descobrindo o formato de live, e aí eu me encantei pelo formato ao vivo, achei muito mais, me senti muito mais, assim, espontâneo e as ideias fluindo melhor fazendo ao vivo do que fazendo gravado, né? Tem pessoas que, ao contrário, comigo funciona melhor assim. Aí eu fazia sozinho. Aí depois eu fui conhecendo um pessoal, tal, e eu estava com as ideias de fazer algo focado em Deep Space Nine, né? Porque eu pensei assim, poxa, é a série que eu mais gosto, né? Tem tanto, e ela tem uma mitologia tão rica, tão grandiosa, né? Eu acho que dá para fazer um tributo, assim. Aí eu criei um projeto de fazer uma live para cada episódio, e aí recebo, né, amigos meus que são, a maior parte são professores, né? Então tem professores de várias áreas, tem da teologia, tem da história também, tem da filosofia, tem da astronomia, né? Então, pessoal, assim, com, né, visões acadêmicas diferentes, né? Então a gente se reúne para conversar sobre Deep Space Nine, que é uma série que permite realmente essa grande troca de ideias, por ter isso que a gente já estava falando antes, de ter a questão espiritual, de ter a questão dos conflitos políticos, né? De ser uma jornada muito diferente, porque ela não está numa nave, ela está numa estação espacial, né? Os conflitos vêm até ela, né? Não é ela que vai aos conflitos. E aí, quando o conflito vem até ela, uma parte desse conflito vai ficar ali para sempre, né? Porque e aí no outro episódio eles vão ter que lidar com as consequências disso. Então, eu acho que é uma série muito rica. E aí tem sido um prazer enorme conduzir essas lives. Não só com o pessoal que entra na tela comigo, mas também com o pessoal que participa no chat, né? E ali a gente aprende muito, né? Às vezes a pessoa vem assim dá uma sacada assim que vejo a série há 20 e tantos anos e nunca tinha pensado nisso, né? E uma pessoa deixou um comentário ali, sabe? Assim, né? Então como é bom isso, né? Tu tá falando daquilo que tu gosta e aprendendo, né? Com as outras pessoas, né? Porque, claro, a gente aprende... uma troca. A gente aprende muito pesquisando sozinho, lendo tudo, né? Mas a troca, assim, com outras pessoas é uma coisa que realmente é enriquecedora, né? Então, eu acho que tem sido, assim, uma experiência muito bacana de criar esse conteúdo sobre Deep Space Nine. A gente vai ter um repositório enorme, assim, em vídeo, né? De horas de vídeo sobre
uma única série, né? E que não é a série que é mais falada, né? Tirando talvez a série clássica, acho que é a mais, né, discutida na internet, e a nova geração também, né? Mas Deep Space Nine é meio que um patinho feio, assim, e a gente está fazendo essa celebração, né? Começou um pouquinho atrasado, não foi exatamente nos 30 anos, né? Para comemorar os 30 anos, mas já entra, assim, também nessas comemorações. Essa live, ela é toda semana? Qual a periodicidade? Tem algum horário fixo? Essa live, ela é programada para ser toda sexta-feira às 20 horas, né? Mas, né, você sabe, a gente tem compromissos, né, de trabalho, outras coisas, e às vezes não conseguimos fazer. Agora, nos últimos meses, a gente conseguiu fazer um bom período toda sexta, né? Aí agora falhou, acho que umas 2 sextas, mas nessa próxima sexta teremos live de novo. Beleza, só ressaltando que vamos deixar aqui no link da descrição Uhum. o link do Apenas um Tracker, né? E também as outras redes sociais do Eduardo também, tá bom? E eu queria falar, vamos passar um pouquinho para o futuro agora, né? Então, assim, a gente tem novas séries, novos filmes, novos desenhos. Como você está vendo o futuro da franquia? Quais os maiores desafios, oportunidades? E, assim, o que você vê da continuidade da fonte lá que eles beberam lá atrás? Eu sempre disse que quanto mais Star Trek, melhor, né? Então, quanto mais Uhum. séries tiver, eu acho melhor. Se eu vou gostar ou não vou gostar dessas séries, faz parte, né? Eu acho que já a quantidade de séries que tem está se tornando quase que impossível tu realmente gostar de todas, né? Ser fã de todas elas, né? Então, tem séries que eu gosto mais, tem séries que eu gosto menos, né? E às É, vezes nem é para gente, né, Eduardo? exatamente, Às exatamente. vezes o target é outro. Ah, eu Isso, não gosto de Lower Decks. Não, tudo bem, é, Lower Decks é, é para um outro target, né? é, Prodigy é para talvez adolescentes e é, tal, né? Ah, gostei do Picard, do final. De repente ali a gente está se encaixando melhor, né? é. Depende muito, né? Tem Star Trek para todos os gostos. Não tem. Eu acho que isso é importante mesmo. Essa tua percepção aí que eu concordo, assim, 100%. É bom abrir o leque e ter um pouquinho, né, para cada, e vai ter um público maior ainda, né, assim, no geral. Mas então eu vejo com muito bons olhos, assim, eu só fico preocupado às vezes que eu acho que tá meio, por exemplo, eu vou citar o caso de Discovery. Discovery para mim foi uma série que começou muito bem, mas essa coisa é sempre muito subjetiva também, né, gente? Né? Aqui é estritamente opinião mesmo, não é um estudo, né? Eu acho que ela começou muito bem e depois acabou se perdendo, né? E terminou de uma maneira que eu achei melancólica, assim, não gostei. Poderia ter ido por outro Sombria. caminho, né? Agora já Picard foi o contrário, né? Picard teve uma boa primeira temporada, gostei muito da primeira temporada. A segunda temporada eu achei muito fraca e a terceira foi aquele grande presente, né, para os fãs da Presente do nova Terry geração, Matalas, né? né? Terry Matalas. E aí eu vejo assim que como está se dividindo. Eu acho que o pessoal que escreve, talvez com o Terry Matalas, e que trabalha com ele, seja mais competente do que está trabalhando ali com a Michelle Paradise e os outros de Discovery, né? Então, natural, Matalas é né? fã, né, cara? É, Ele é muito fã, né? O é fã. Matalas é tracker. Não, aquilo ali dá para ver, aquela terceira temporada é um trabalho de um fã. Exatamente, exatamente. Totalmente fanservice, aquela É, Enterprise D é, saindo de dentro daquele museu. Nossa, aquilo ali é não, aquilo ali foi maravilhoso, maravilhoso. cisco no olho de todo mundo naquela hora. Total. Mas vocês não acham que a gente, às vezes, coloca um pouquinho pro lado Discovery, mas que foi justamente através de Discovery que a gente teve a Isso. possibilidade de ter Lower Decks, Não, inegável. Prodigy, Picard, né? Abriu Strange New caminhos, abriu Worlds. caminhos. Ela que abriu o caminho. É por isso que eu sou contra hater. E não gosto de hate, É. sabe? Porque, daí tu vê assim, a quantidade de hate que Discovery sofre, né? É, como o Shatner falou naquele sketch
do Saturday Night Live, né? Get a life, né? Vai viver, vai ter uma vida, cara. Tem uma vida. Tu ficar com esse hate aí, é só uma série de TV, cara. Calma, calma o coração aí. As pessoas perdem as estribeiras, assim, ficam extremamente selvagens, né? Com ódio, né? Por aquilo. E a gente sabe muito também de onde vem isso. Ó, é uma mulher negra, né? Tem personagens, né, que não são heterossexuais. A gente sabe que tem esse componente também que questões né? de gênero que estão sabe. começando a ser faladas e discutidas e que causa desconforto. A gente Claro, sabe. aí é lacração, estão lacrando. Exatamente. Né? Mas Então, assim, me diz qual foi a série, depois da série clássica, que não houve objeção em alguma coisa. Nova geração, mas como? Vai ter um Capitão Careca? Não pode. Ué, mas Deep Space Nine vai ficar parada, não vai voar. Aí chega em Voyager, aí eu falo, caramba, mas o Tuvok, o Vulcano Preto, quer dizer, e a Nacelle, né? Mas por que a Nacelle dobra? Tem sempre alguém que vai puxar. Não, tá legal. Não dá para agradar todos ao mesmo tempo. Né? No documentário de Deep Space Nine tem um momento em que eles pegam o Andy Robinson, que fez o Garak, lendo cartas dos fãs da época, né? Lendo uma carta lá. E o cara, imagina o hate daquelas pessoas era pior ainda, porque hoje em dia o hate faz um comentário no celular. O cara ia para uma máquina de escrever, escrevia uma carta, botava no correio. Eu dou um exemplo meu mesmo, assim, o filme, o primeiro filme para o cinema, eu não gostei, tá? Eu achei um filme monótono, achei um filme chato, achei que não tinha muita coisa que ver com o legado de o de 79. O primeiro lá, o primeiro que foi para o cinema. No entanto, eu entendo a importância daquele filme. Porque foi através daquele filme que veio outros 10, entendeu? Então, só por causa daquele filme, a importância daquele filme e o sucesso que fez aquele filme, apesar de eu particularmente não gostar, é uma coisa particular, né? Eu entendo a importância de ter todos os outros filmes para o cinema. E assim, eu vejo a mesma coisa com Discovery, né? Gosto de Discovery e entendo Discovery como uma porta de entrada para todas essas séries que a gente está em junho. Agora a gente já vai ter a Strange New Worlds, né? A terceira temporada de Strange New Worlds e graças a Discovery. Né? E ainda indo até um pouquinho mais atrás, Marcelo, e os filmes, né, do chamado reboot, também que meteram muito mal. Se não fosse os filmes, também não tinha surgido o Discovery logo depois e tudo, né? Perfeito. Não teria atingido um público diferenciado, que muitas pessoas nunca tinham visto Star Trek, né? Então, assim, teve esse papel também. Claro. E eu vejo Strange New Worlds, a série, hoje, inclusive, saiu uma publicação com o nome dos episódios agora da nova temporada. Às vezes eu vejo como assim um grande balão de ensaio de experimentações. Um episódio tem dança, o outro... Eu acho que é uma grande testagem para ver o que pode dar certo no futuro. Né? Porque o futuro do Star Trek está em jogo. Né? A Secret Side Out não renovou o contrato. Né? Então, eu acho que eles podem estar testando formatos, testando, enfim, conteúdos para ver o que pode funcionar para Star Trek no futuro, considerando que os públicos vão mudando. Né? As pessoas passam a assistir Star Trek, são pessoas mais jovens, enfim. Eu acho que tem esse elemento também. Eu gostei muito, por exemplo, em Picard, quando eles tocam no assunto da inteligência artificial, dos sintéticos, porque é um tema extremamente atual. Exatamente. Extremamente atual. Eu não sei como é que algum fã, porque a gente tem filmes feitos por fãs, né? Está espalhado lá pelo YouTube. Como é que um fã já não fez um episódio de Star Trek com os atores todo feito por IA? Porque hoje em dia já há como fazer isso. Não vai demorar. Se quiser, sim, eles podem emular os atores reais, verdadeiros. Isso já foi fonte de polêmica, até de greve, né? De roteiristas e atores. Então, assim, acho que tem muita coisa para acontecer nesse universo de Star Trek.
E só o fato da gente estar chegando a 60 anos e a gente ainda está aqui falando da relevância de uma série que começou na década de 60, da cabeça de um cara que era um sonhador. Eu estava relendo a história do Júnior Roddenberry outro dia, um cara que lutou na Segunda Guerra, e era piloto de avião, sofreu um acidente, saiu, foi ser piloto comercial, sofreu outro acidente. Aí ele, peraí, nossa, vou começar a ser otimista. Então, gente, eu acho que é um mundo muito rico, é um universo extremamente rico. Então, vamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Eu gostaria de que o Eduardo deixasse uma mensagem para os fãs de Star Trek, né? Para aqueles que estão começando a explorar o universo Star Trek, para aqueles que mais antigos, para quem sonha em produzir algum conteúdo, como é que a pessoa coloca essa criatividade em prática, né? Como é que ela consegue isso? Eduardo, e aproveita também, fale como é que o pessoal pode acessar os seus livros. Eu sei que tem lá na Amazon, né? E a banda, também o canal. Fala um pouquinho disso tudo. Então, uma mensagem, né, para o fã que está começando, eu acho sim, eu acho que não tenham medo, não tenham preconceito, e principalmente é só um programa de televisão, né? Não é algo que deve te fazer mal, é uma coisa que deve te fazer bem, deve te fazer pensar, né? E ajudar a ampliar, né, a tua visão sobre o mundo que te rodeia mesmo a partir da ficção científica e do audiovisual. Sou professor de história, já usei muito em sala de aula episódios de Star Trek, então é algo que, como é interessante a gente ensinar a história se valendo da ficção científica, se valendo de uma série que mostra o futuro, acho que faz todo sentido, assim. Inclusive, Eduardo, vamos ter uma série que é o Starfleet Academy, que se passa numa academia. Sim. Então, pressupõe-se que vai ter cadetes, vai ter alunos, vai ter professores. Isso pode ser uma coisa muito interessante também, né? Não, é legal. E daí eu acho que, assim, o pessoal que está curtindo, procura ver um pouquinho de cada coisa. Eu sei que é muito difícil hoje em dia ver tudo, que são mais de 800 episódios, né? Mas na internet existem muitas listas aí de episódios-chave, né? Se tu não quiser ir vendo episódio por episódio. E aí uma hora, não te preocupa, tu vai encontrar provavelmente uma série que vai ser a tua favorita e tu vai encontrar outra série que tu não vai gostar tanto. Mas dessa série que tu não gosta tanto, vai ser a favorita de outra pessoa, né? Então também é preciso ter respeito, né? Porque aquilo ali é o trabalho, respeito com os profissionais que fizeram, né? Claro. É um trabalho assim hercúleo, impressionante, né? Que envolve milhares e milhares de profissionais, né? Lá na indústria de Hollywood. E também é uma série que, por exemplo, tem gente que odeia Deep Space Nine, mas eu amo Deep Space Nine, então respeitem, né? Eu não gosto muito de Enterprise, mas eu sei que tem gente que é a favorita é Enterprise. Respeito Enterprise também. Eu acho que é isso, né? E a gente vai vai estar dentro da filosofia de Star Trek, né? Que é a infinita diversidade, né? E infinitas combinações. Então, não precisa ser todo mundo gostar exatamente igual da mesma série, do mesmo ator, do mesmo personagem. Não. Essa que é bonito, né? Isso que é bonito, né? Tem personagem, série, história para todo mundo, né? O respeito às diferenças, né? E para produzir conteúdo, quem quiser produzir conteúdo, eu sempre vou dizer, né, gente? Sou professor. Estudem, né? Não saiam simplesmente falando qualquer coisa. Claro que às vezes a pessoa tem um dom natural assim de comunicação e consegue se comunicar muito bem, né? Mesmo não tendo estudado nada. Agora a gente... Agora, se tu quer produzir um conteúdo, assim, tu quer escrever um texto, tu quer fazer um review de um episódio, quer interpretar um aspecto de um personagem, procura, né, um artigo, um post, um livro, né? Tem tanto material sobre Star Trek, infelizmente pouco material produzido publicado no Brasil, né? Mas hoje em dia na internet, mesmo em inglês, consegue traduzir automaticamente no navegador. O recado é esse, assim, se tu é apaixonado por Star Trek e quer falar sobre Star Trek, estuda o teu objeto.
Aí, como é que o O que não pessoal faz falta é para chegar assunto. nos seus livros, no canal? Então, acho que eu vou deixar assim, só de maneira geral, o canal, né? O Apenas um Tracker, né? Procurem Apenas um Tracker no YouTube. Ali tem todos os links de Instagram, livros, né? Na Amazon, que tem versão impressa e versão e-book. E também tem lá a playlist da Volcanor Vampire com as músicas que a gente já lançou até agora. Beleza, beleza. Roberto, alguma ponderação? Eu recomendo muito tudo do Eduardo. O canal, os livros são muito legais. As pessoas podem ler no, no próprio celular, né? E o último livro muito interessante, é a série preferida dele. E é assim, como ele falou, as pessoas busquem conhecimento, né? E os trabalhos, como os trabalhos do Eduardo, por exemplo, tem, enfim, uma infinidade de conteúdos por aí, né? E são, como ele disse, infinitas possibilidades, né? E a gente está aqui só tentando dar mais visibilidade para esse legado de Star Trek, né? Que eu acho que é tão importante, né? Em termos sociais, enfim. É uma devoção que a gente tem, né? Exatamente. Isso aí. Legal, Vida longa e legal. próspera a Star Trek. Então, assim, deixa eu agradecer aqui ao Eduardo. Eduardo, muito obrigado. Valeu pela sua presença aqui, né? Foi um papo muito legal, muito interessante. Olha, os temas que a gente abordou aqui nessa 1 hora de papo, né? Então, assim, quero deixar meu abraço, deixar um abraço para todo mundo aí em Porto Alegre, para os fãs que eu conheci naquele dia, a comunidade, o pessoal aí de Porto Alegre, e dizer que a gente está aqui lutando, aqui no Rio também, e para que a gente mantenha sempre Star Trek viva em todos suas séries, né, derivadas e mundo expandido, né? Porque tem os livros, nós temos música, nós temos várias manifestações do universo de Jornada nas Estrelas, né? Então, eu queria deixar, sinceramente, nosso abraço aqui. Queria agradecer ao Roberto também pela parceria, né? Que agora estaremos juntos, agora entrevistando outras pessoas. Muito obrigado, Roberto, por se juntar a gente aqui. E, cara, estamos juntos. E assim, sobre o Carioca Tracker, nós estamos nas redes sociais, vocês conseguem achar a gente tanto aqui no canal no YouTube, mas também nas redes sociais, né? A gente estiver sempre com o Carioca Tracker, né? E é fácil achar a gente. E nós somos um grupo que justamente queremos juntar todos os fãs aqui do Rio de Janeiro e fazendo eventos, estando presente em eventos diversos aqui na cidade, tá bom? Então, queria deixar um abraço a todos e principalmente a quem está nos assistindo. Muito obrigado por estarem aqui com a gente Obrigado. até esse momento. E uma vida longa e próspera para todos, hein? Isso Para aí, todos, gente. para Star Valeu Trek, que demais. tenham os 60 anos.